Olá, pessoal. O tema da nossa discussão de hoje é o capítulo 4 do livro Abordagem Gestáltica e Testemunho Ocular da Terapia, do Fritz Perls. Um livrinho bastante ingênuo, entre aspas. Um livro que precisa ser lido nas entrelinhas. Um livro que nós escolhemos para ser um livro introdutório, mas talvez de forma errada, porque sem um conhecimento básico, sem um conhecimento elementar do que é a gestalterapia e dos seus fundamentos, ele se transforma num capítulo extremamente ingênuo por uma certa dificuldade de leitura nas entrelinhas. Gestalt, como a terapia aqui e agora, não é uma terapia que vise curar as doenças, porque na realidade nós não partimos do conceito de doença, do conceito de patologia, do enquadramento do ser em nenhuma categoria nosológica. Nós entramos em contato com a pessoa como ela é, no aqui e agora da sua existência, na relação terapêutica. Na relação terapêutica há um campo psicológico que é criado por terapeuta e cliente. É um campo co-criado. Aquilo que acontece na relação terapêutica é um evento desse campo, onde o cliente se manifesta e o terapeuta está presente e também se manifesta. Então, os dois, terapeuta e cliente, constroem um ambiente, que é um ambiente de crescimento, que é um ambiente humanizador. Antes de discutir o que é neurose, é preciso discutir o que é saúde. Saúde é a capacidade do indivíduo se autorregular, ou seja, de satisfazer as suas necessidades de contato, necessidades de socialização, necessidades de aprendizagem, necessidades de crescimento existencial. O fluxo do indivíduo na realização dessas necessidades, na autorregulação organísmica, é a saúde. A neurose, ela é exatamente o impedimento que foi criado em nós mesmos ao longo do tempo e que criam barreiras ou dificuldades para que nós, entrando em contato com o nosso ambiente e percebendo quem nós somos, o nosso modo de ser, seja a nossa expressão de voz, a nossa expressão corporal, o nosso modo de olhar, o nosso modo de nos comportar com os outros, a ausência dessa consciência nos impede de nos transformar a nós mesmos de uma maneira renovada, nova, no sentido do crescimento. A terapia gestáltica, ou qualquer terapia humana, ela não é uma terapia tecnológica, técnica ou científica, no sentido da ciência positivista. Ela é uma terapia da ciência do ser, da ciência existencial, da ciência do humano. Através desse contato da pessoa com os modos como ela se interrompe no estabelecimento de contato consigo mesma e com o ambiente, é que se constrói um ambiente, um chão, o que se poderia chamar de um solo onde a semente pode crescer, construir novos ramos, novos galhos, novas folhas, novas flores, que enriquecem a existência. Todo organismo estagnado, todo organismo que não pode crescer, não é um organismo sadio. Nós, seres humanos, somos condenados a ser livres, no sentido de que a realidade é algo aberto diante de nós e que nós nos construímos diante dessa realidade. Nós nos construímos diante dessa realidade no aqui e agora da nossa existência. Então, a relação terapêutica não pode ser uma relação diferente dessa. Nós não interpretamos, nós não explicamos, nós promovemos a experiência do organismo no seu modo de ser. Num grupo terapêutico, as relações entre as pessoas é um campo que pode ser vivido
com grande proveito pelo cliente, em particular dentro desse grupo. Aquele indivíduo que tem dificuldade de contato com outras pessoas, que tem introjeções fortes sobre o modo de se relacionar com outras pessoas, pode reviver e reexperienciar essas relações, de ordem a reconstruir modos estagnados de se inserir e de se relacionar com o mundo e com as pessoas, com o campo. O gestalterapeuta presta bastante atenção para a totalidade do organismo, para o modo de falar, o modo de se movimentar, o modo de se tensionar em determinadas situações, e promove o contato do organismo com o seu modo de ser como uma totalidade. Esse contato do organismo, do ser, da pessoa, com o como ela está sendo, com o como ela se interrompe, é a chave do processo terapêutico e a chave do crescimento. É através desse contato que a pessoa atua, ela age, no sentido de tomar novas decisões, de fazer novas escolhas, de aprender novos caminhos. Por exemplo, o indivíduo que projeta a sua agressividade no mundo, ao vivenciar a sua própria agressividade e descobrir como parte de si mesmo, através de um processo de dramatização, através de um processo de relação com o grupo, através da dramatização de um sonho, esse indivíduo pode então descobrir novos aspectos de si, como por exemplo a gentileza, e desenvolver comportamentos que ainda eram, vamos dizer assim, bastante infantis, bastante imaturos dentro de si. Ou seja, a gestalterapia, através das vivências no aqui e agora, ela propicia à pessoa a possibilidade de, experienciando quem ela é, de revivendo de maneira intensa quem ela é, a possibilidade dela fechar situações inacabadas do passado, de se reconstruir a partir dessas relações inacabadas, né? De obter um fechamento através de processos como, por exemplo, o luto e outros processos, ela se reconstruir diante de si mesma e diante do mundo. Ou modificando comportamentos antigos, formas de ser antigas, ou até desenvolvendo novas formas de se relacionar, se abrindo para o novo, para aquilo que estava estagnado. Então, essas questões são tratadas no aqui e agora da relação terapêutica. Fritz Perls falava muito do falar sobre, né? Ele era um profundo crítico do falar sobre e frustrava muito os pacientes dele, os clientes dele, quando falavam sobre coisas, mas um falar sobre vazio. Hoje nós somos mais flexíveis, né? E aceitamos também esse falar sobre como parte da existência e da vivência normal do ser humano. Mas todo o segredo, vamos dizer assim, da gestalterapia está em transformar esse falar sobre em vivências no aqui e agora da relação terapêutica. Vivências no sentido de trazer à vida e ao momento da relação terapêutica esses fatos que eu estou falando sobre eles. Falar sobre a minha relação com meus pais no passado pode ser interessante, é humanamente importante, mas trazer essas situações do passado para um palco em que eu revivo essas situações, né, como também acontece em outras terapias, como no psicodrama, em que eu revivo essas situações, me permite, de fato, redimensionar essa coisa como vivências reais, onde o organismo, o ser humano, pode tomar novas decisões, se reconstruir na direção do reconhecimento de si mesmo
e num processo mais autêntico de existir.